nós recebemos a jornalista Valéria Monteiro, ela que é filiada ao PMN e é pré-candidata pelo seu partido à presidência da República e está visitando aqui Fortaleza, né? E a nós aqui no Jornal Diário do Nordeste. Seja bem-vinda, Valéria. Muito obrigada, Letícia. Primeiro, lhe pergunto, né? Você que já vem de uma carreira aí no jornalismo, inclusive, o que lhe motivou a ingressar na vida político-partidário e por que você escolheu o PMN? Comecei a ver ao meu redor uma indignação muito grande e por causa de uma confiabilidade, uma credibilidade alta que eu tinha na época do jornalismo, eu acredito que eu possa ser a voz dessa maioria silenciosa que tem uma indignação cada vez maior que não pode se transformar, na minha opinião, em falta de motivação. Por isso, eu me lancei pré-candidata, independente a princípio, em setembro do ano passado, pré-candidata à presidência da República, dizendo que eu ia dar minha cara a tapa e procurando um partido, já que estas são as regras da justiça eleitoral no Brasil. Eu comecei a procurar por lideranças políticas, a quem eu tinha alguma simpatia através da televisão e conversei com diversas legendas, cheguei ao PMN, não procurei grandes legendas porque eu acredito que estas estejam ainda mais desgastadas junto ao público, né, junto aos eleitores, ao povo, e cheguei ao PMN achando que era um partido que não tinha ligações com Lava Jato e que por isso seria um partido decente. Eu não imaginava que era um partido com um dono que era levado como uma empresa em que o dono, não só dono, mas era coronel, em que poderia destituir com uma canetada os dirigentes das comissões provisórias. E eu me pergunto onde é que está a justiça eleitoral, já que comissões provisórias não são legais, né, hoje na justiça brasileira eleitoral. Dessa forma, eu quero hoje ainda mais ser porta-voz de uma abertura, eu gostaria de poder falar para o povo brasileiro que a democracia no Brasil, ela já nasce morta dentro dos partidos. E essas eleições que virão serão fraudes, se elas não forem eleições com a possibilidade de candidaturas independentes. Porque os partidos, como empresas, eles querem que os candidatos sejam investidores. Quem tem dinheiro pode se candidatar, quem não tem dinheiro não pode se candidatar. É importante que nós levemos à sociedade essa preocupação, porque nós não temos democracia real no país dessa forma. Uhum. Valéria, além dessa realidade que você relatou em relação ao seu partido, houve também uma resolução aprovada pelo PMN, definindo que ele não lançará candidatura própria. Exatamente. Na disputa nacional, né? Você está indo na contramão dessa resolução, né? Encampando a caravana da coragem, né? Percorrendo estados brasileiros. Essa decisão foi tomada quando você manifestou o interesse de ser pré-candidata a presidente da República, antes mesmo de ingressar no partido. Houve diálogo, né? Você deve permanecer com essa busca aí em relação à sua candidatura? Eu permaneço com essa busca, Letícia. Exatamente isso que está acontecendo é só uma fotografia do que acontece em todos os partidos. Nenhum dos partidos hoje está interessado em quem será o próximo presidente. Está todo mundo interessado em se proteger, proteger a possibilidade de que nas próximas eleições recebam os fundos partidário e eleitoral. Eu abri mão desses fundos.
O partido sabia desde o início que eu me colocava como pré-candidata à presidência da República e nada mais, que eu não teria plano B, isso sempre foi colocado para o partido. Essa resolução foi feita pela Executiva Nacional, que são 10 pessoas, quando o Estatuto do Partido diz que o mais importante prioriza as candidaturas majoritárias, e também o Estatuto me garante levar a minha pré-candidatura até a convenção. A convenção são 101 delegados versus 10 que tomaram essa resolução, e eu tenho esse direito. Eu vou levar esse direito porque é um passo dessa minha luta, que eu acredito que não seja só minha, não. É a luta do eleitorado, do povo brasileiro, pela consolidação da democracia que nasce morta dentro dos partidos. Se não houver possibilidade de se cumprir a Constituição, de que todo brasileiro que tem a idade coerente para cada cargo possa votar e ser votado, nós não temos democracia consolidada no país. Você está nessa caravana, né? Caravana da Coragem. Caravana da Coragem. Com que recursos, já que você fala que não aceitou o fundo partidário, nem o fundo eleitoral, com que recursos e estrutura, né? Que tipo de estrutura você está tendo para custear e manter né, essa caravana? Eu fechei minha casa, Letícia, lá em Campinas, então eu estou tendo o custo mínimo na minha casa e saí com os meus próprios recursos. O meu carro, que é Cerato 2011, somos eu e o meu estrategista, Alessandro Nogueira, que também troca pneus, carrega malas e dirige o carro. E nós já percorremos entre a primeira parte e a segunda em torno de 17, 18 mil quilômetros. Vamos, ao final, ter completado mais ou menos 25 mil quilômetros de carro pelo Brasil. Eu quero provar que não há necessidade de gastarmos 70 milhões, 100 milhões, 300 milhões em campanhas eleitorais. O brasileiro, o país precisa de investimentos em coisas verdadeiras para todos os brasileiros, não para candidatos e para partidos. Nós vamos fazer essa caravana da coragem, da coragem por causa disso. Eu abri mão dos fundos, mas fiz uma vaquinha que estava em torno de R$200 a última vez que eu vi. A vaquinha virtual. Vaquinha virtual. Nossa vaquinha estabelece um teto também, porque eu acho que é um disparate pedir para o povo brasileiro que já contribui com candidaturas que ele não concorda em contribuir, eleger pessoas que ele não quer eleger. Então nós pusemos a vaquinha entre R$20 e R$100, 20, que eu queria pôr entre 10 e 100, mas a própria ferramenta nos cobra acho que R$10, então a gente pede de R$20 a R$100, e a vontade de que as pessoas entendam que essa não é uma luta minha, é uma luta para que as pessoas se unam em torno da minha voz, para que nós todos possamos ser escutados e representados. Você, quando se deparou com essa realidade no partido, né? Você não pensou em migrar de legenda? Houve a janela partidária agora entre março e abril. Letícia, não pensei. Eu tive propostas, outros partidos, inclusive partidos grandes, que vieram me propor sair senadora, um partido bem grande por São Paulo, mas não, eu acredito que nós temos que fazer agora uma nova política. Nós temos realmente que inaugurar uma nova forma de fazer política. E se eu falo que é uma coisa para depois ser outra, isso não é uma nova forma de fazer política. A gente tem que fazer aquilo que a gente realmente acredita. Porque a transformação, a gente já viu, não vai ocorrer se a gente se juntar a outras pessoas que estão fazendo errado, que estão agindo contra os interesses da população brasileira. Eu já ouvi até no meu partido que dane-se o povo.
Dane-se o estatuto do partido. Como assim? Como assim? O povo tem que entender que a gente tem que parar de brigar entre a gente, essa polarização que todo mundo fala, tem que ser transformada em união, porque a polarização, ela não nos beneficia como povo, ela só beneficia aos partidos que agem sob a máxima de dividir para conquistar. Então, nós ficamos divididos e eles conquistam tudo. Conquistam o foro privilegiado, conquistam as verbas, conquistam os privilégios e o povo fica totalmente sem defesas, desprotegido. Uhum. O PMN é um partido pequeno, né, que não tem representação no Congresso Nacional, né? Caso você consiga aí se consolidar como candidata pelo partido, né, durante as convenções, como você mesma falou, e consolidar a sua candidatura, que desafios que você vê, né, para emplacar a sua candidatura aí, inclusive diante de questões financeiras, né, candidatos em partidos que receberão mais recursos do fundo público eleitoral e também do fundo partidário, né, porque privilegia os partidos com maior representação no Congresso Nacional. E apoios também ao seu nome, né? E que lhe faça ter envergadura na disputa eleitoral. Que desafios que você vê? Como é que você se imagina nesse cenário aí, tendo o seu nome registrado como candidata pelo PMN? Letícia, nós estamos tentando, com a Caravana da Coragem, chamar um apoio popular. Fazer com que o meu partido seja o povo. O meu partido sendo o povo, eu acho que já estou coberta de amparo, porque o que nós precisamos, o que o brasileiro quer, é alguém que tenha empatia com seus anseios, alguém que pense com solidariedade, porque é isso que nós não temos. É alguém que fale por eles, pelo povo, por nós, né? Eu acredito que nós podemos, com a Caravana da Coragem, mostrar que o que é visto por esses políticos experientes como fragilidade, que isso seja a nossa força. Porque a maior parte do povo brasileiro não tem dinheiro. Está todo mundo com o bolso cada vez mais vazio. Então, nós temos que demonstrar que a força não vem do dinheiro, a força não vem do mercado financeiro. A força vem da união dos brasileiros, da disposição da gente mudar esse jogo. Essa é a força que eu acredito contar com ela e poder contar com ela cada vez mais. Não há, na minha opinião, todo mundo me pergunta como você vai chegar lá e não ter o apoio de outros partidos. Primeiro que eu espero que os brasileiros e o eleitor brasileiro possa fazer uma renovação profunda no Congresso Nacional. Depois que eu não pretendo, como governante, fazer conluios ou pagar para que emendas sejam aprovadas. Porque o que é bom para o Brasil deve ser aprovado como bom para o Brasil. Se tem que ser pago para ser votado positivamente, é porque não deve ser tão bom para o Brasil. Hoje nós temos ferramentas de mídias que não eram mídias tradicionais, né, de mídias eletrônicas, que podem nos ajudar na interlocução direta com o eleitor. Então está na hora da gente modificar essa forma de ver a política e essa forma de entender a política. Porque se a gente não começar a pensar diferente, pensar sempre dentro dos parâmetros que nos foram dados por essa política de décadas e décadas, desde a redemocratização, nós não modificaremos nada e não teremos futuro. Porque com uma desigualdade social que nós temos hoje, nós não temos condição de crescer. A gente vai crescer para quem? Para 3% da população que tem poder de compra?
e depois o resto a gente vai exportar? A gente está exportando até gente. Metade da população brasileira quer ir para Portugal e metade quer ficar, não quer perder o lugar lá no Congresso, nos grandes poderes da República. A gente tem que começar a pensar diferente. Hoje, então, você não tem o apoio de um partido ali, de outro partido fora, nem do seu. Da cúpula do partido. Mas as bases do partido querem candidatura própria. Mas as bases do partido são a imagem do povo. O povo quer um monte de coisa, mas não é escutado. É uma maioria silenciosa. Ninguém está nem aí para o povo, nem para as bases do partido, se a gente vir o Brasil na representação de um partido político. Isso tem que mudar. Senão, as nossas eleições serão uma fraude. Uma fraude. E nada vai mudar e melhorar com essa fraude. A gente tem que ter uma democracia forte, consolidada. Não numa fraude, uma enganação. Números enganadores. A gente vê qual é o montante das verbas dos fundos de eleitoral e partidário. E agora estão colocando a culpa toda da desgraça do Brasil nos caminhoneiros, na greve de 7 dias, de 15 dias dos caminhoneiros. Quando é que a gente vai acordar para o que realmente está acontecendo? A gente tem um governo infiltrado de corruptos, lidando com o nosso dinheiro. Nós não vamos falar disso? Que agora dizem que estão buscando recursos para pagar o preço do diesel, que sai da refinaria agora 46 centavos, mas não vai chegar na bomba 46 centavos, é lógico. Não é assim que funciona. E aí eles vão pagar isso retirando ainda mais da nossa saúde, da nossa segurança, da nossa educação. Nós não vamos nos rebelar contra isso? Tá tudo tranquilo? O problema é dos caminhoneiros? Alguma coisa a gente tem que fazer, a gente tem que começar a ver de forma diferente. Nós não podemos mais nos deixar enganar dessa maneira, não dá mais. Valéria, que saídas que você vê para esses problemas aí que vieram à tona e que são reclamados pela população? A primeira saída é destituir essas pessoas do poder. Nós temos que tirar os criminosos, os bandidos do poder. Porque sem fazer isso, não tem saída. A gente tem que destituir os bandidos do poder. Antes disso, nada vai mudar. E começar a repensar o Brasil, a gente tem que refundar o Brasil. Tem muita coisa errada. E a gente tem que começar a repensar o Brasil dentro de ideias modernas, né? E resolvendo coisas, por exemplo, área de saúde. 40% das internações são devidas à falta de saneamento básico, água e esgoto. É um problema do século XVIII que a gente ainda tem que lidar agora, porque bandido depois de bandido não fez saneamento básico nas prefeituras, porque não mostra e eles não vão ser reeleitos. A gente tem que resolver essas coisas. A gente tem ferramentas hoje em dia que a gente pode levar a educação a todos os lugares do país. Se todos os lugares tiverem acesso à internet. Mas a gente tem provedores de internet que falam que dão 10 GB, dão 2, né? A gente tem privatizações que foram feitas que não dão um serviço de boa qualidade para gente que paga muito por eles. Então tem uma porção de coisas. Eu fiz um desenho de um organograma com 15 ministérios. Eu teria o Ministério da Água e da Biodiversidade, é uma riqueza muito grande que a gente tem que tomar conta e que está
está sendo privatizada também pelo governo Temer, que é privatizar a água. Eu teria um Ministério de Indústrias Criativas, um Ministério da Sustentabilidade. A gente tem que começar a pensar de acordo com as informações que a gente tem. Não adianta a gente desenvolver por um lado, saber de coisas por outro, estudar e não usar nada disso. Temos que começar a pensar diferente. Uhum. Alguns, por outro lado, falam de enxugamento da máquina pública, né? De reduzir a quantidade de ministérios, né? E enxugar gastos que seriam desnecessários, né? Para o governo federal, né? E que, enquanto isso não for feito, a carga tributária do país continua alta, né? Como é que você vê, por exemplo, você falou dessa criação de 15 ministérios, né? E cortar pela metade os cargos comissionados. Você acha que aí poderia diminuir? Já enxuga a máquina pública. Mas eu não sou pelo enxugamento total da máquina pública. E a gente tem que também começar a entender como é que nós vamos funcionar num país em que nós temos hoje um contingente de 26 milhões entre desempregados e subempregados, né? Num contexto em que há uma ameaça da extinção de 80% das profissões que nós conhecemos hoje. Esse desemprego só vai aumentar. A gente tem que começar a pensar como é que a gente enfrenta e controla essa quarta revolução industrial pela qual nós já estamos passando. Temos que começar a pensar nisso. Renda básica universal, alguma coisa que garanta não só para o mais pobre, para o mais miserável, como uma ninharia, mas para todos nós, um mínimo em que nos garanta uma vida digna. E aí, a partir disso, você possa contribuir solidariamente com o seu vizinho, com um trabalho solidário, fazendo criativamente uma empresa. A gente tem que desburocratizar, né? A gente tem que desburocratizar e impulsionar o empreendedorismo no Brasil. A gente tem um povo criativo, mas não dá num país em que leva 3 meses, é caro criar uma empresa, e para fechar a empresa, então, nem se fale, ninguém nem fecha. Deixa lá, deixa morrer. A gente tem que mudar toda a forma de pensar, temos que começar a pensar diferente. Não tem como pensar na mesma lógica e mudar o país. Tem que realmente implementar grandes transformações no país. A reforma tributária, ela é preemente, assim como a reforma eleitoral. Muito urgente. Nós temos uma população que está arcando com todos os custos de todas as políticas públicas mal feitas ou não feitas, enquanto os mais ricos, os 3%, que detêm 95% da riqueza do país, não pagando nada. Um cara da JBS que ganha 300 milhões pagando 100 mil. Isso tem que ser revisto. No início da entrevista você falou que o que lhe motivou a ingressar na vida político-partidária foi justamente essa descrença da população sobre a classe política, né? A indignação. Esse descrédito. Você tem sentido isso? Agora que você ingressou, se apresenta como pré-candidata, nessas incursões que você vem fazendo, né? Você tem sentido essa descrença e como você tem reagido a ela? Totalmente eu tenho sentido essa descrença. O povo brasileiro que sempre enfrentou os momentos mais difíceis com piada, com uma forma mais bem-humorada de lidar com a vida, tá triste, tá todo mundo triste, ninguém acredita em nada, ninguém quer votar em partido político, todo mundo quer votar em pessoas.
Você tem 86% da população que não querem votar em ninguém que já tiver um mandato antes. Você tem 76% da população que não sabem quem votar e 55% que não querem votar em ninguém, querem anular o seu voto. Isso é uma fotografia de um país descrente totalmente das suas instituições e dos seus representantes. E quando eu falo isso e ouço as pessoas me dizerem da boca de cada um o que elas acham, é uma confirmação. E eu não me sinto de nenhuma forma do outro lado, embora eu me sinta hoje um agente político. Não adianta eu falar que eu não sou político, o que eu estou fazendo é política. Mas eu não me sinto do outro lado. Assim como eu acho que as outras pessoas postulantes a representar a população num cargo público não deveriam se sentir. Mas enquanto você tem o sírio-libanês como seu seguro-saúde, você não precisa ficar preocupado com o SUS, né? Você pode tirar o investimento do SUS. Enquanto os seus filhos não frequentam a escola pública, você não tem problema de não dar educação para a população, né? É isso que a gente precisa de romper. A gente precisa de romper essa profunda distância e cada vez maior entre o poder público e o povo. Ok. Acho que é isso. Lhe desejo sorte aí na sua empreitada. Obrigada pela entrevista também ao Jornal Diário do Nordeste, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, Letícia, pela oportunidade de falar com vocês. E eu gostaria de convidar as pessoas que quiserem saber mais a meu respeito a virem nas minhas redes sociais, Valéria Monteiro, no Facebook, é um que eu faço assim. Tem outros pré-candidatos que fazem assim também, porque eles vão votar em mim. E no Instagram é Valéria Monteiro 1 e no Twitter é MNT Valéria. É isso. São bem-vindos. Muito obrigada, viu? Obrigada.